So, Om Shanti, welcome all of you. Om Shanti, sejam todos bem-vindos. E antes de começar, vamos permanecer um minuto em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Então sejam todos bem-vindos para o episódio dos Valores para a Vida. E hoje nós temos o episódio 49. Temos uma irmã sênior, a Sister Maureen, de Sydney. Sister Morni também é um dos nomes dela. E o valor hoje é o do considerar. Ela já esteve conosco algumas vezes. Ela normalmente está em Sydney, na Austrália. Ela está na Brahma Kumaris há cerca de 50 anos. Nessa jornada da meditação Raja Yoga. Ela é um instrumento para estabelecer muitos centros na Ásia, Austrália, Hong Kong, Filipinas. E ela é moderadora no programa de paz, se não estiver em erro, em Hong Kong, e também é instrumento num lugar chamado que é desculpa, não percebi, Cibercafé? Não é Cibercafé. Onde tem iniciativa no Camboja, exatamente. Está ligado, conectado, é um café. É o Peace Café, assim é que é. E é o problema de energia do futuro. E ela foi um instrumento em organizar 50 programas em 50 grandes cidades na Índia, com líderes de diferentes profissões, para explorar o uso do soft power, dessa energia mais leve, por assim dizer. E é coordenadora do Centro da Austrália. E ela está no centro, que eu não consegui perceber o nome do centro onde ela está. E hoje nós temos a Sister Maureen Chen, que nós convidamos para esta série sempre. A sua sabedoria que ela partilha tem a ver com com toda a parte espiritual, por assim dizer. E as palestras delas nos inspiram, quer seja homem ou quer mulher, porque todos eles têm um destino e que o Todo-Poderoso remove a dor ou a tristeza. E hoje é até o aniversário de Mahatma Gandhi. Então é um belo valor sobre ter essa consideração e de como unir todos, assim como se fosse um caramelo. E assim não há oportunidade de entrar e permanecer sempre junto, né? Para haver uma consideração constante. Aí há E a espiritualidade é livre nesse meu quintal, e aí não há como haver nenhuma E agora eu vou pedir para a Cláudia apresentar a Sister Maureen.
Bom dia, Morim. É muito bom tê-la conosco outra vez. É tão importante o valor que a consideração. E eu estava a pensar aqui que tem a ver qualquer coisa com confiança. Nós confiamos em nós mesmos, nós temos também confiança por nós e pelos outros. Então, é interessante ver de si alguns pontos que nós podemos ser tocados e dar mais e mais consideração para nós mesmos e para os outros. Estamos aqui sempre prontos e temos flores para si, que representa o outono. Algumas estão do verão e algumas como se fossem dessa confluência do verão para o outono. Ainda está calor aqui, mas as folhas já começam a cair. Então, muito bem-vinda. Muito obrigado, Cláudia. E aqui está começando a ficar calor, aqui estamos a começar a ficar na primavera. Então, Manoj disse que era o dia de Mahatma Gandhi, e também é uma Didi também que faz aniversário também no mesmo dia. São duas grandes almas. E sim, é muito bom estar convosco outra vez. Nessa maravilhosa série sobre os valores. E é tão bom ir profundo nos valores porque há tantas novas respostas. Eu já tive a conversar com a equipe antes de começar sobre algumas diferenças, sobre consideração, respeito e dignidade. E também falamos sobre orgulho, que hoje em dia também é muito contexto negativo, mas também pode ser algo bom, algo positivo. Mas muitas vezes os valores têm sido pervertidos ou corrompidos, assim como muito do nosso idioma ou da nossa linguagem. Portanto, eu estava a pensar em para esta área da consideração, que se parece que essa consideração, que a essência dela é considerar. Quando nós consideramos alguma coisa ou alguém, nós estamos essa consideração pelo que é digno, o que vale a pena. Portanto, em passar também, vou falar um bocado sobre essa parte da dignidade, que é uma diferença muito sutil entre dignidade e respeito. Então, talvez, para todos nós pensarmos, antes de começarmos sobre essas três palavras, então as diferenças leves entre consideração, respeito e dignidade. Vocês têm os seus próprios idiomas, portanto, no seu idioma pode haver diferenças entre essas palavras. Portanto, pensem um bocadinho durante um minuto. Talvez mais logo nas perguntas e respostas possamos interagir e talvez falar um bocadinho sobre o vosso entendimento de todas as diferenças. Mas eu recentemente fui apresentado a um Dr. Donna Hicks, e é um consultor nas áreas dos conflitos em África e fez tanto trabalho nas relações de resolução de conflitos. E como psicologista, o que ele estava a fazer
é observar o que realmente está a acontecer nas conferências, porque, como todos sabemos, eles concluem com uma transformação verdadeira. Aqui na Austrália, essas coisas que estão a acontecer, como esses diálogos, é um bocado feio isso, mas tudo isso que está a ser trabalhado com os aborígenes, que eles têm uma voz. E eu diria que estamos tão longe, ainda estamos longe de ter esse conhecimento, ou de serem conhecidos, porque há tantas coisas mais profundas que estão a acontecer, que estão a prevenir com que esse movimento aconteça, porque o que ele está a dizer nas suas conferências, ele diz tantos o que está a acontecer a nível das emoções das pessoas. E o que ele disse é que nós podemos falar de respeito, mas parece que o respeito, nos dias de hoje, provavelmente não na altura das origens, mas hoje em dia, nós frequentemente temos o sentimento de que as pessoas têm que merecer o nosso respeito, têm que ser dignos do nosso respeito. E acho que aquilo que eu tenho visto ao longo dos anos, entre amor e respeito, quando você respeita sem amor, ou quando você tem amor, mas não tem respeito, mas você pode ter esse desapego com uma pessoa quando há um respeito. Portanto, há muitos sentimentos que a conclusão é de sublinhar um sentimento que é um tipo de prevenir ou chegar a uma resolução do que é a dignidade. Portanto, tantos anos a trabalhar na resolução de conflitos, agora ele está focado em ajudar as pessoas a entender e praticar a dignidade. E dignidade é reconhecer a herança digna de ser. Isso significa que isso está lá. Todos aqueles que nascem nesse planeta são dignos de ter uma herança. E é isso que nós precisamos, de ter essa consciência nessa interação com os outros para manter essa dignidade em qualquer tipo verbal ou na ação ou em qualquer tipo de abordagem. Então, dignidade. E quando eu penso mais profundamente sobre isso, estava a pensar que porque é uma herança digna, nós não podemos perdê-la, nós não podemos esquecer, nós não podemos largar, porque é tão integrado em quem eu sou. A minha dignidade é tipo como se fosse um testemunho de quem eu sou. E então, o que esse Dr. Hochschild estava a dizer é que há um valor. Esse é um valor. Eu tenho um valor. E quando eu nasci nesse mundo, eu tenho uma herança que é um valor. E isso porque quando o meu valor não é reconhecido, eu sinto-me violado, eu sinto-me atacado, eu sinto-me magoado.
E conforme ela disse que nós somos magoados, afinal é uma doutora, não é um doutor. A parte do cérebro que grava as dores físicas é a mesma parte do cérebro que nós gravamos as mágoas emocionais. Então, fisicamente magoados, nós olhamos, procuramos cuidado, amor, de cura, de ajuda. Então, nós temos médicos, clínicas, primeiros socorros para esses ferimentos físicos. Mas quando é uma emoção que está magoada, onde é que nós vamos? Ou que está ferida? Podemos ir para um psicologista, ou por alguém, ou um consultor, as pessoas podem pensar que eles têm respeito por nós, mas talvez não tenham essa dignidade. Portanto, às vezes as pessoas tentam ajudar, mas tem um bocadinho a atitude de serem superiores. Isso não funciona. Numa situação quando as pessoas precisam da sua dignidade, que a sua dignidade seja restaurada porque ela foi violada. Então, quando nós dizemos nessas conferências, quem é que cura essa dignidade ou violência que foi violada? Então nós podemos ir um bocadinho mais profundo disso e pensar no tempo quando você sentiu a sua dignidade foi violada. Tem apenas assim 1 minuto para pensar nisso. Quando a sua dignidade foi violada. E qual foi o sentimento? De não ser visto, de ser magoado, de ser posto de parte, talvez? Inseguro? Qual o seu sentimento? Frequentemente, quando as pessoas têm esse tipo de memória, de quando eles foram violados, a dignidade foi violada, pode haver uma comunidade, uma tribo, uma nacionalidade, a cultura. Então, nós sabemos que nós somos almas e a nossa identidade é a alma, mas ainda nós estamos nesses corpos físicos. Então não é identificar apenas com a cultura, ou a nacionalidade, a religião, ou essas coisas, mas o que nós estamos a falar não é estar à espera da dignidade dos outros, mas é como dar essa dignidade aos outros e não magoar os sentimentos dos outros. Então, um aspecto muito profundo dessa coisa que nós dizemos que é a dignidade, especialmente quando as nações precisam de serem curadas. Eu não sei se vocês sabem sobre os indígenas na Austrália, as pessoas aborígenes, mas verdadeiramente a cultura deles foi basicamente dizimada. E quando você dizima a cultura de alguém, eles não têm
nenhum padrão para estar em pé, para poderem serem levantados, por assim dizer. Então as coisas são perdidas. A identidade física deles é comprometida. Então o que é que nós podemos fazer para criar essa dignidade? O que é que nós somos capazes de praticar nas nossas vidas para manter a dignidade em direção a alguém? Porque se as pessoas, se a dignidade das pessoas não são respeitadas, podemos dizer assim, respeitar a dignidade de alguém, então vai ser difícil. Isso é quando nós construímos uma confusão, nós não nos sentimos seguros conosco mesmos. Então, o que precisamos de fazer, isso também, essa Dona Rick, ela disse que são os elementos essenciais, qualquer elemento sociais da dignidade, um deles é aceitar a identidade. Isso é uma coisa também muito profunda, porque às vezes nós nem sequer aceitamos a personalidade das pessoas por eles serem diferentes, não são como nós. Ao invés de aceitar qualquer identidade de alguém que se identifique como, por exemplo, aqui na Austrália, que sejam classificados ou reconhecidos como uma pessoa aborígene. Você apenas precisa identificá-lo como aborígene, porque muitas pessoas são como eu sou, mas eles não se sentem brancos. Eles se sentem aborígenes, eles se sentem indígenas, eles não estão relacionados com os valores e com a cultura das pessoas brancas vivem. Então, eles precisam de serem reconhecidos pela sua identidade, mesmo com relação à cor do corpo não seja a mesma. Então, isso é uma coisa muito sutil, e é claro que as pessoas são certas identidades, como a identidade religiosa, mas é preciso aceitar a identidade de alguém. E em segundo, é dar reconhecimento. Uma das definições que eu estudei muito sobre amor, uma das qualidades que eu perguntava era: qual é a sua definição de amor? E alguém frequentemente dizia: amor é reconhecimento. Isso é muito profundo, porque nós podemos amar alguém sem reconhecê-los. Eu nem consigo amar a mim mesma se eu não reconhecer a mim mesmo. Eu não posso amar Deus se eu não tiver um reconhecimento claro de quem é Deus. É claro que eu posso adorar, posso louvar, mas ter verdadeiramente amor e um relacionamento íntimo, é preciso haver um reconhecimento, saber, conhecer. Reconhecimento no nível do conhecer, mesmo no nível do conhecimento. O conhecimento também é uma palavra interessante. Portanto, todas essas palavras vocês podem ir profundamente. Mas assim como conhecimento é aceitar e entender todas essas coisas, ou seja, aceitar e entender. Então sim, vai haver uma conclusão de que você tem que incluir a outra pessoa. E é muito fácil fazer com que as pessoas se sintam como elas mesmas. Nós não temos que fazer nenhum empenho, mas temos que fazer empenho para incluir as pessoas que são diferentes. Pode ser coisas sutis, como na nossa comunidade temos pessoas que são muito introvertidas. E alguns de nós, incluindo eu, são muito extrovertidos. Então essa discussão entre o falar e o introverter e ser extrovertido, e os introvertidos
às vezes, eles não partilham. E há momentos que até a introversão é tal de pensar frequentemente, eles pensam mais profundamente. Então não é uma coisa rápida assim. Então eles estão primeiro a pensar, ir mais profundo. E uma pessoa tem que estar à espera daquilo que eles vão dizer. E às vezes nós precisamos de uma partilha mais rápida. E às vezes aqueles precisam de mais tempo para pensar. Precisam de mais espaço. Eles não se sentem assim tão focados. Mas depois eles podem partilhar tantas coisas extraordinárias conosco. Então, essa inclusão, eu penso que há pessoas que estão aqui, têm várias nacionalidades, e as pessoas, o inglês não é perfeito, então precisamos de falar mais lentamente, mais claramente, mas essa é a forma como nós incluímos outra pessoa. Nós não falamos como falamos com nós mesmo, com uma forma normal, com essa velocidade de pensar e falar. Então eles não vão poder aproveitar a conversa. Então nós temos que ter essa atenção de incluir. E é claro que não é forçado. Às vezes uma pessoa sente assim, ser pressionado. Mas uns querem dizer coisas e outros não. Mas portanto é isso incluir. É ter esse reconhecimento e respeito pelas outras pessoas. Então, a inclusão e também a independência. E muito frequentemente podemos ajudar as pessoas numa forma de independência. E o reconhecimento da dignidade de alguém é mais possível quando nós estamos a ver esse poder que eles têm e trazê-los, esse poder para cima. Portanto, esse projeto do poder para o futuro. É muito interessante eu estudar pelo poder. Um dos livros que eu fiz foi o Poder e Essência, em Essência. E eu apreciei a inocência, essa qualidade que é muito gentil, que não magoa, que não nega. É uma qualidade, mas estamos a falar que nós às vezes podemos pretender ser inocentes ou estar tranquilo e porque somos incapazes de como estar com nossos próprios poderes. Então esse livro que ele diz é que a maior parte da violência surge das pessoas que perdem a sua inocência, porque cedo ou tarde elas vão romper-se por estarem suprimidas a si mesmos e não ter esse conhecimento, por assim dizer. Isso está muito ligado com a dignidade, porque nós, quando não estamos a reconhecer a dignidade das pessoas, é como nós estivéssemos a tirar o poder delas. Isso, teríamos que dar a coragem e suporte a essas pessoas para a sua independência, para dar poder a essas pessoas, porque eles todos precisam de expressarem o poder. Portanto, uma palavra que também é muito mal utilizada e abusada, mas o poder não é uma coisa má. Como nós sabemos, a Brahma Kumaris, nós temos esses 8 poderes e as Shaktis que nós somos, e agora que estamos no Navratri, que é o festival das Shaktis que está a acontecer, então os poderes não são algo que nós queremos negar, não queremos parar, e nem que alguém tenha poder, nós queremos partilhá-lo. Então,
dar dignidade ao outro é partilhar poder que permite que as outras pessoas sejam independentes e não para tentar ter poder sobre alguém, para que eles estejam tipo diminuídos. E depois a segurança, que é outra palavra, vulnerabilidade, quando as pessoas, uma minoria, eles se sentem inseguros frequentemente, sem poder ou sob o poder da maioria, ou qualquer pessoa que tenta estar com a sua dignidade, frequentemente tem a ver com essa segurança. Outro valor, o valor que nós tentamos ter aqui nesse centro de retiro é viver em comunidade, e uma comunidade verdadeira é quando cada um se sente seguro em ser si mesmo. Então, quando eles se sentem integrados, não se sentem integrados, eles... Pseudo, eu não sei que palavra é essa, não é uma comunidade verdadeira, onde as pessoas não confiam umas nas outras, ou completamente livres eles de falarem sem ser julgados, eles sentem-se diminuídos de alguma maneira. Então essa segurança é um aspecto importante da comunidade, e honrar as pessoas, honrar a dignidade das pessoas. Portanto, aqui é a igualdade, ser justo, acho que ela está a dizer. Você tratar todos de forma igual. E nós podemos pensar que se nós fazemos isso, mas acho que nós temos que verificar a nós mesmos. Há muitas maneiras que temos que praticar esse... Aqui ela está falando de uma palavra com o hierarquia, que é uma ordem. Às vezes é um abuso. Então nós temos que ter de sermos justos. Eu peço desculpa, eu não consegui entender bem a frase. Mas depois dá o benefício da dúvida. Isso pode ser um bocado difícil para quem está traduzir, mas se alguém faz algo e você fica a pensar, por que eles fizeram isso? Então, isso estar aberto para explorar o porquê que eles estão a dizer isso ou a fazer isso. Portanto, dar o benefício da dúvida. Não julgar logo de imediato as pessoas. O que é que está por detrás daquilo que eles estão a fazer ou a dizer? Qual é o significado? Sim. E também, eu diria também, entender por que as pessoas podem se comportar de uma forma inapropriada. Porque quando as pessoas estão sem poder, elas frequentemente viram para o álcool, para a violência. Então é julgado que elas estão bêbadas, são violentas, preguiçosas. Mas se dermos o benefício da dúvida, por que eles são assim? Nós frequentemente vemos na sociedade, frequentemente a sociedade criam essas situações. Então, eu me lembro que, acho que foi o Mark George em Hong Kong que deu uma palestra, e nessa altura havia uma situação onde um grupo de rapazes que foram assassinados de uma forma muito violenta, jovens mulheres. E alguém perguntou ao Mike,
Eu lembro claramente, numa palestra pública, quem é o responsável? São os outros rapazes ou são os pais que são responsáveis? Porque não sempre, mas às vezes, quando o resultado, às vezes os pais não têm culpa de ter colocado as coisas assim. Mas e ele disse, ninguém pode culpar, mas nós somos todos responsáveis. Ou seja, ninguém tem culpa, mas todos nós somos responsáveis. Porque numa situação, na Austrália, por exemplo, que eu estou aqui, essa situação com os aborígenes, como estão, a cultura deles está devastada. Então, ok, vamos dizer não a culpar, porque isso é uma coisa histórica, mas nós todos somos responsáveis. Eu sou responsável. Hoje eu estou a viver nesse país agora, eu posso fazer algo, o que quer que seja, eu posso fazer algo. Então, afortunadamente, nesse centro de retiro que nós temos alguns retiros com mulheres aborígenes e vamos conversar como as leis aborígenes, do sistema e cultura deles. E então, isso é que nós podemos fazer, é dizer sim, quando eles querem vir aqui e fazer isso. Porque nós podemos, e então, e quando eles estão aqui, como eles vão se comportar, ou quando nós vamos se comportar, o que é que nós podemos fazer o possível para trazer esse equilíbrio outra vez, porque eles estão seriamente desequilibrados. Então eu posso voltar, não posso voltar para a história e consertar o que está lá atrás. Talvez eu não tenha feito algo na vida passada, mas eu tenho a responsabilidade agora de poder arranjar o que está errado. Então dar esse benefício da dúvida para o comportamento de alguém e fazer esse tipo de coisa, de fazer essa contabilidade que tem a ver com a responsabilidade. Portanto, eu posso ser uma contabilista e aumentar, instigar a dignidade das pessoas aborígenes, há tanto para partilhar, há tanto para oferecer, e eles são os verdadeiros habitantes dessa terra, e eu sou responsável, e é claro, o maior disso tudo, o que tem a ver com isso tudo, se calhar, é o entendimento, e para isso é preciso muita paciência para entender, cuidar e tempo. Eu também diria que eu preciso educar-me a mim mesmo, porque eu não posso ter esse entendimento se eu não educar a mim mesma. Eu não encontro com eu nunca encontrava com até os 19 anos eu nunca encontrei com eles assim, como as coisas eram segregadas nessa altura. Portanto, se eu pensar sobre esse entendimento, como é que eu posso entender as pessoas aborígenes se eu não encontro com eles? Eu vejo livros, documentários, filmes e depois fico em conversas e eles virem aqui para um retiro, é uma oportunidade para ter um entendimento da cultura das pessoas. Acho que estão a falar de alguns chefes aborígenes na família. Aborígenes na família. Acho que só tivemos 2 ou 3. Um deles já deixou o corpo, outro já tem uma certa idade também. Então não há assim muitas histórias. Portanto,
Então eu tenho que educar a mim mesmo, mas eu quero fazer isso porque eu quero ter alguma responsabilidade e eu quero tentar corrigir os erros do passado. E quando falamos nessa área da dignidade, isso é uma forma dos elementos. O primeiro, como eu disse, era a aceitação da identidade. O segundo é reconhecimento. O terceiro é o conhecimento. O quarto é inclusão. O quinto é independência ou independente. O sexto é segurança. O sétimo é justo. O 4 é o benefício da dúvida. O 9 é entendimento. E o 10 é a contabilidade. Então, se nós formos em todos esses, especialmente nas áreas onde talvez eu saiba que algumas comunidades tiveram desvantagens, talvez pela prática dessa dignidade eu posso fazer a diferença. Mesmo na vida do dia a dia, eu tenho o tempo todo para manter essa consciência de ter dignidade por cada pessoa. Há uma situação em particular que vem à minha cabeça, eu não estava lá, mas uma irmã do Japão, ela conta histórias de tal maneira, ela estava a partilhar, uma vez que ela estava a viajar, de Ahmedabad para Mount Abu com a Dadi Gulzar. E naquela altura, nós costumávamos parar no meio do caminho, fazer um intervalo, almoçar, numa área de piquenique. E havia uma jovem que estava a trabalhar no lugar desse piquenique, estava a fazer limpeza e coisas assim de gênero, e a Dadi Gulzar disse a essa mulher, que tinha tanta dignidade, diria agora, ela perguntou, nós gostaríamos de almoçar, está bem se nós sentarmos aqui? E a Sister Rajini disse, foi com tanto respeito e consideração, e agora eu utilizei essa palavra dignidade, então a outra pessoa sentiu, alguém está a olhar para mim, a ver-me. Portanto, frequentemente, as pessoas que estão na limpeza não são vistas. Elas são apenas... É como se elas tivessem desaparecido quando nós estamos lá. Então, isso é frequente essas coisas acontecerem. Haver frequentemente essa superioridade, e nós nem reparamos nisso. Mas Dadi Gulzar falou com ela com uma dignidade verdadeira. Eu não estava lá, mas eu adoro abraçar essa palavra dignidade, porque acho que ela tem muita profundidade, para além daquilo que nós possamos ver, o respeito. A Dona Hicks estava falando nessa resolução de conflitos, que a dignidade é algo que nós temos que ter atenção. Eu também respeito a experiência dela nessa área, porque tentar entrar em áreas das resoluções de conflitos, nós nem sabemos o quão difícil isso é. Portanto, são áreas onde há ódio de ambos os lados por décadas. Isso é muito difícil mudar, porque são décadas de mágoas, de dor, de tristeza. Então, sim, eu espero que tenha conseguido pintar bem essa imagem para que vocês consigam ver o tipo de dignidade que nós podemos oferecer a outra pessoa. Mas também, isso está conectado com respeito a formas nas quais
nós podemos manter. Como manter o autorrespeito? Porque a dignidade, pelo menos da forma como eu penso hoje em dia, a coisas mais profundas, mas da forma como eu estou a pensar hoje, mas, por exemplo, a forma como eu trato as pessoas, mas manter o meu autorrespeito para manter a minha dignidade. Porque ela pode ser ferida por causa da outra pessoa. Portanto, construir essa segurança em mim mesmo e haver um limite de segurança entre eu e as outras pessoas que podem querer abusar de mim, colocar-me abaixo, insultar-me. Eu posso não escutar, mas também ter a coragem de falar com relação a outra pessoa e dizer, usar essa linguagem da não violência, aquilo que eu senti com aquilo que você disse, aquilo que você quis dizer, portanto, não exigir que as pessoas que se portem de uma determinada maneira, mas que as pessoas entendam o impacto de como a comunicação pode ter em nós, porque isso tem um impacto em nós. Nós não estamos exigindo que eles mudem. Se eles não quiserem mudar, eles não mudam. Isso não é o meu negócio. Porque eu não vou perder o meu autorrespeito por causa de alguém que tentar colocar-me abaixo. Mas o que eu posso fazer é partilhar. Porque eu quero estar conectada com outra pessoa. Então não é agradar as outras pessoas, mas tratar as pessoas a um nível igual. Porque quando nós praticamos a consciência da alma, nós conseguimos praticar isso, ou podemos praticar isso, através do Drishti, essa visão de irmandade. Então podemos ver essa igualdade. E também, se eu quiser manter o meu autorrespeito, eu diria que eu preciso manter o meu compromisso o máximo possível. Não apenas com autorrespeito, mas isso é a forma como o respeito é diferente da dignidade. Portanto, se eu espero que as pessoas me respeitem, então eu não esperaria... Desculpa. Às vezes é difícil para que as pessoas tenham esse respeito pela minha palavra. Portanto, enquanto ser, mas respeitar quando eu digo algo. E é claro que se eu puder, eu posso comunicar. Ok, não... Ou seja, ter esse compromisso, manter esse compromisso, assim é que seria. Então, momento para descarregar essas presunções, essas coisas que há tantas nacionalidades na Austrália e nós também discriminamos. Não são só os aborígenes, mas outros microgrupos. Mesmo quando eu criança, eu dizia muitas coisas. E agora, quando eu penso nisso, eu dizia, como é que eu alguma vez pude fazer isso? Chamar nomes e coisas assim de gênero, mas todos fizeram. E éramos apenas crianças. E eu nem tinha esse discernimento de que isso não estava bem. Então, nós frequentemente fizemos essas coisas com essas crenças, tivemos essas crenças com relação às outras pessoas. E eu preciso ter esse acesso, limpar isso tudo. Eu reparo que quando estamos aqui a trabalhar no escritório, eu trabalho com entrevistas às pessoas. Eu estava a trabalhar no escritório, estava a entrevistar pessoas, e eu reparava que quando eu via o cartão, deve ser a identidade,
cartão de identidade, e ele dizia, eu gostava de conhecer essa pessoa, e a outra, essa não, só vou fazer o meu trabalho. E apenas ler o nome, via a nacionalidade pelos nomes, e eu tinha preferências. Então, isso é como se fosse uma dúvida a nível de discriminar, não havia isso, mas tinha essa preferência com relação às nacionalidades. Então, quando eu reparei isso, eu pensei, olha para isso, aqui estou outra vez a praticar, a olhar, a julgar essa pessoa, e eu tinha interesse ou não tinha interesse? Então, verificar essas coisas quando vemos que essas coisas surgem e reavaliar esses julgamentos e coisas assim de gênero. Ok, as tendências, o preconceito, essa palavra estava me faltando, o preconceito. Então, manter esse autorrespeito, temos que ter um profundo entendimento do que significa amor e desapego. A palavra em hindi é Niyara. É um caminho único. A palavra em inglês seria talvez não querer saber o apego, mas portanto, está no meu autorrespeito. Eu não quero estar aquilo que eles chamam misturadas na história de alguém, na jornada de alguém, no mundo de alguém. Não sei quem estava a partilhar. Alguém fica tipo atraído na órbita do outro, quer na negatividade ou no drama, o que quer que seja. Uma pessoa fica ali a rodar, a circular ali. Então, não ser apanhado nessa órbita da outra pessoa. Veja, não julgue, mas não fique também apanhado nisso. Isso também acho que é uma forma interessante de ver isso. E a descobrir os meus valores e potenciais é importante. Se eu não conhecer a mim mesmo, se eu não conhecer as minhas especialidades, eu não me conheço. Se eu não conhecer minhas especialidades, eu não me conheço. É dito que eu tenho de conhecer quem sou eu, tenho de saber quem sou eu. Que tipo de alma eu sou? E ter assim um número baseado em ser capaz de ativar a fortuna da minha vida para oferecer, mas às vezes eu não reconheço, eu não recebo essa fortuna. Dizer uma coisa bonita que aconteceu ontem, eu estava a ficar um irmão que eu não falava, vocês podem conhecer, é um músico Sam, e ele estava dizendo a mim, eu realizei como as pessoas amam-me, tantas pessoas amam-me. E eu disse, como é que é bonito ouvir isso? Então, há muitas pessoas que nos amam, mas como nós só escutamos as críticas, as negatividades, eu não realizei que as pessoas nos amam. Eu estava a pensar sobre isso desde essa conversa de ontem. Então, se eu sinto-me amada, claro, é muito mais fácil para amar os outros. Então, às vezes estou a bloquear muitas coisas boas que estão na minha vida e que podemos trazer ainda mais na minha vida, como isso, de realizar como o quanto as pessoas nos amam. Eu achei isso tão bonito, tão limpo. Ele não disse isso com ego, mas com alegria na realidade. É realizar que as pessoas nos amam.
e ser verdadeiro com a essência de quem eu sou. Quando as pessoas apoiam isso, acreditam nisso, têm conhecimento disso, mas no final do dia, é isso que eu tenho com quem ficar, é descobrir a mim mesmo. Esse processo de descobrir os meus valores profundos não é criativo, é como um detetive. Nós podemos a Madre Teresa ou a Dade Comarca, por exemplo. Eu nunca vi a Madre Teresa, mas quais são os meus valores interiores? Porque aquilo que eu estaria disposta a morrer. Então, saber verdadeiramente quem eu sou. E outra coisa bonita, trazer um respeito mútuo através da comunicação. E isso traz a dignidade. Isso é um respeito mútuo. Eu estou nesse relacionamento, estou a respeitar a mim e respeitar o outro. E eu adoro que a Dadi Prakash Mani disse isso, de autorrespeito. É uma grande diferença dizer respeito com autorrespeito. É muito mais assim que funciona a dignidade, dessa maneira. E evitar que as críticas interfiram. Ou coisas que nós não... Ou seja, dizer coisas que não nos perguntaram. Nós às vezes damos conselhos, mas ninguém nos pediu. E eu não sei se isso está certo, dar um conselho se ninguém pediu. Porque eu não posso ser a pessoa que olha para si por conselhos. Portanto, é com cada um de quem quer ter conselhos. Eles podem pedir conselhos. Então, é uma coisa que nós temos que prestar atenção, não dar conselhos sem serem pedidos. Eu posso dizer algo, você quer saber o que eu penso? E ele vai dizer sim ou não se eu responder. Mas não dar conselhos sem ser pedidos. Eu acho que é uma grande coisa, é ser honesto em todos os relacionamentos. Ser o mais honesto possível. Porque nós todos temos esses pontos onde não enxergamos bem, não é? Então, tentamos ser honestos o mais possível, porque num minuto eu posso ter que pedir desculpas, fazer o que eu tenho de fazer para clarificar, mas ser honesto na comunicação com todos. Então, portanto, acho que foi um bocadinho disso da consideração, mas eu falei mais se calhar sobre a dignidade, porque o regard, no sentido de ter o outro em consideração, o que eu estou a fazer quando eu tenho dignidade pela outra pessoa, e autorrespeito quando eu mantenho a minha própria dignidade. Então é assim que eu vejo isto, e sim, estou aqui para ver os vossos pensamentos, perguntas, comentários. Então, muito obrigado, Sister Morin, por aqueles 10 pontos que você mencionou, mas todos esses valores estão muito próximos de como desenvolver essa consideração pelos outros. Então, uma pergunta. Frequentemente, mantemos o nosso respeito e discordamos da opinião dos outros. E às vezes até os perdemos. Então, como manter esse equilíbrio? De manter o nosso respeito
mas não perder também o relacionamento ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, aquilo que você está a perguntar, e eu posso responder com uma história pessoal, porque eu tive esse grande dilema com a Dadi Jank, porque eu senti que eu tinha uma opinião mais elevada de mim do que ela tinha de mim. E eu estava num dilema, porque eu estava a pensar, se eu manter a minha opinião com relação a ter consideração por ela, eu vou ter vou colocar a perspectiva dela mais elevada e eu vou perder o meu autorrespeito. Eu regressei para Hong Kong, tivemos um bate de yoga e eu senti que estava ali e eu disse, ok, agora estou morto, a minha opinião agora não interessa, eu vou ouvir e escutar aquilo que você tem que dizer. Ela disse para mim, não diga isso, a sua opinião é muito importante. Eu pensei, isso não sei se será assim fácil. Então foi muito interessante quando eu fui para Madhuban e encontrei com ela na próxima estação. Eu discordei de tudo aquilo que ela disse. Ou seja, aquilo que eu fiz foi matar, eu morri com a opinião dela que ela tinha sobre mim. Acho que é qualquer coisa assim que ela está a dizer. Então o relacionamento aumentou a partir desse momento em diante. Então, eu acho que é muito ali que você tem que aqui que você tem que trabalhar, mas sim. Eu tenho muito interesse em estudar essa comunicação não violenta, mas aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu aprendi, eu não sou perfeita, eu vou aprender a comunicar e expressar-me com outras pessoas. Assim como eu disse para Dadi, quando eu ouvi que você disse, aquilo que você disse, eu senti, tarará, porque eu gostaria que você clarificasse. Então eu pude entender de onde aquilo vinha. Portanto, só pensar, nós vamos com esse sentimento e nós nem entendemos o que a pessoa está a dizer ao fundo, na verdade. Eu tenho que falar comigo mesmo. Então, eu posso apanhar coisas e talvez nem é isso que queriam ser dito. Portanto, clarificar, comunicar. Isso faz com que fiquemos próximos. É uma bonita resposta. Você falou sobre desapego e não apegado. Então, uma pergunta de pais, dar conselhos ao meu filho adolescente, e ele sempre diz, isso não tem a ver consigo, isso é comigo. Isso é se calhar uma questão mais do Ocidente, não acontece tanto no Oriente isso. Como é que eu lido com tantas coisas como isso repete tantas vezes? Você está a dizer, ele não é uma criança, ele é um adolescente, ele está a crescer. Portanto, é o momento dele estabelecer o seu auto-atualizar. Isso é uma coisa importante do crescimento. Isso significa ir para o seu poder, mas não usar o poder de forma errada. Então, se você puder dar um passo atrás e tentar trabalhar nesse relacionamento onde ele se sinta que ele pode perguntar pelo seu conselho e não que você esteja sempre a saltar em cima dele. Portanto, se você dar conselho quando ele não quer, ele nunca vai escutá-lo. Portanto, qual é o ponto? Então, de fato, ele vai fugir de si, porque ele não quer que você continue sempre a dizer.
Então acho que você tem que ter uma boa conversa e pergunte ao seu filho, o que é que está acontecendo quando eu tento falar aquilo que eu sinto, você parece que eu sinto rejeitada. Você pode explicar ou partilhar comigo o que você sente quando você ouve eu dizer essas coisas? E você pode começar assim, porque nós precisamos de escutar uns aos outros. Isso é uma grande parte de dar respeito, dar dignidade. Ok. Há uma pergunta aqui. Os ensinamentos da Brahma Kumaris é dito para não estarmos a falar dos outros. Isso é uma falta de autorrespeito? Ou também não ter respeito pelo outro? Também é isso. Mas o que é muito é coragem. Nós não temos a coragem para falar à frente da pessoa. Então nós falamos para os outros. Isso é uma coisa cobarde. É cobardia. Então eu sinto que isso não ajuda a nada. Quando ouço alguém dizer algo sobre mim, eles não querem dizer a mim o que é que está a acontecer, eu sinto que eles estão a ser cobardes. E talvez ao outro lado, que é, eu não estou a ser tão disponível para que eles possam falar comigo. Portanto, eu não me aproximo, não tenho essa proximidade. Mas posso dizer, eu ouvi dizer que você falou isso sobre mim, não sei o quê. Eu sei que você falou isso sobre mim. E eu só queria saber de onde é que isso vem. Eu gostava de... Eu estou aqui na Brahma Kumaris para mudar. Eu tenho que saber o que eu tenho de mudar, porque eu realmente quero mudar e ser o ser perfeito, ou ser mais perfeito daquilo que realmente sou. Então você pode partilhar comigo o que está a acontecer. Eu acho que... E quando nós estamos então a falar com as outras pessoas sobre os outros, isso sim é cobardia. É interessante ter... São as diferenças na forma de comunicação. Então, outra pergunta. Há muitas coisas entre respeito e consideração que é possível ter consideração por alguém que tem apenas posição. Eu tenho que mostrar consideração por causa e não ter respeito por ele internamente. Sim, é possível. E às vezes é necessário. Porque nós temos de funcionar e internamente nós temos conflitos, porque às vezes nós não partilhamos os mesmos valores que aquela pessoa, e então nós não sentimos-nos bem com a forma como eles falam, ou estão a implementar as coisas, mas eles estão nessa posição. Sim, nós temos apenas que aprender como ser respeitosos, ter consideração, o máximo que for possível, manter o nosso próprio valor, o sistema de valores. Mas sim, é possível falar com essa pessoa. Eu já tive resoluções de conflito como seniors, expressei o que eu senti e disse, eu não penso que isso está certo, eu penso que isso não está certo. E a senior disse, sabe? Ela pensou e disse, acho que está certo. Ok. Nós temos valores diferentes. Eu penso que isso não está certo, mas eu respeito isso, que é o seu valor. E eu senti que as coisas ficaram resolvidas. Eu coloquei o fim nessa situação porque eu comuniquei. Nós não partilhamos os mesmos valores. Isso é o que é a coisa. Às vezes, há conflitos de valores. Alguém que vem e diz para o outro e costuma fumar, e porque ele está a fumar,
E depois ele vem às horas da manhã e não quer sentar próximo por causa do cheiro. Mas pelo menos ele está a vir às 6 da manhã, está a fazer o seu empenho. E ele tem o direito. Nós temos o direito, por exemplo, de mandá-lo embora, mas nós também temos o direito de ver a mudança. E aquilo de serem inclusivo, ser misericordioso e compassivo por essa pessoa. Eu tenho o valor da pureza da atmosfera e penso que essa pessoa não devia estar lá. E é difícil dizer qual delas está certo. Qual é que está certa? São valores diferentes. E os valores são importantes. Eu não sei quem é que está certo ou errado, na verdade. E isso é onde as pessoas que estão a coordenar o centro, às vezes temos que deixar que eles decidam, porque são opiniões diferentes. E o que eu fiz nesse caso, eu verifiquei com os seniors, que suporta aquilo que eu penso, mas eu posso estar enganada. Não é que eu esteja errado, mas haver esse conflito com alguém por causa dos valores. Isso pode acontecer. Isso é fantástico, porque você falou agora sobre centros, coordenadores de centro estudantes, a hierarquia que há na organização espiritual, mas alguém está a dizer que eu encontro difícil dar consideração sinceras do coração para aquele que não seguem aquilo que eles falam, portanto, o que eles pregam. Eu posso partilhar com as minhas experiências. Uma sênior que costumava nos visitar em Hong Kong. E, na verdade, eu não tinha, assim, uma consideração em particular por essa sênior. E o que eu decidi fazer foi ver essa alma como eu gostaria que ela fosse. E quando eu visitei e mantive essa visão, o comportamento foi de tal maneira melhor, e eu nunca imaginei que isso pudesse ser assim. Eu realizei a partir daí que, se eu tiver uma visão negativa da falta de consideração por alguém, essa pessoa vai ficar na defensiva e ela não vai se comportar muito bem, porque a minha visão está a afetar aquela pessoa. Então ela vai comportar-se de forma má por causa da minha visão. E às vezes ele me vem de uma certa forma, e às vezes eu sou descuidado, e às vezes eu estou afetado pela visão dos outros. Isso acontece. Então eu afeto os outros com a minha visão. E se eu quero que as pessoas sejam que comportem-se de uma forma como eu gostaria, que eu acho que seria melhor, né? Portanto, essa é a minha experiência. Só vou fazer então mais duas perguntas. Uma é muito simples, mas e outra é interessante. Quando nós escrevemos cartas ou e-mails, nós escrevemos em consideração, nós não dizemos respeito. Sim. Isso tem a ver com relação ao significado da consideração. Isso usa-se muito nas cartas em inglês. Best regards, muitas considerações. É como se eu tivesse a considerar você quando estou a escrever isso. Porque quando você escreve alguém, você tem em consideração a forma como você está a escrever, as palavras que você está a usar. Portanto, eu acho que essa é a palavra certa, consideração. E a última pergunta é, muito interessante outra vez. Não. Alguém está a dizer que se você usar para as DADs, as sêniores da organização, DADs são aquelas sêniores da organização da Brahma Kumaris, tem muita consideração uns
uns pelos outros. Então, qual é o segredo de haver essa consideração? among the center coordinators with each other compared to the seniors. Ok, das coisas que acontecem no centro hoje em dia, comparar com os centros. Isso é uma boa coisa para pensar. Por que que isso acontece? Porque eu acho que quando nós tentamos construir uma comunidade aqui, acho que nós estamos a considerar o conselho de todos e cada um tem a liberdade de expressarem-se. Eu acho que isso é dignidade. As pessoas, se estiver a escutar o ponto de vista de alguém, é dar dignidade para essa pessoa. Então, eu acho que todos podemos praticar isso. E é uma prática pessoal. Mas nós podemos criar poucos grupos, ou pequenos grupos, onde nós podemos fazer isso no micro level, no micro nível, não pensar em grandes organizações, porque isso é muito grande, o que é que eu posso fazer? Mas eu posso praticar. Então, hoje é dia de Gandhi. É aquilo que Gandhi diz, seja a mudança que você quer ver. Portanto, seja a mudança que você quer ver. Você é isso. Você é que dá consideração às outras pessoas. Você é que escuta. E se todos fizerem isso, nós mudamos a organização, literalmente. Então não olhe para uma grande organização, eles fazem isso, mas o que é que eu posso fazer? Então podemos fechar hoje, encerrar com essa frase de consideração pela humanidade ser só uma, portanto, desenvolver essa consciência mais pura e uma visão de consideração por todos será uma coisa muito mais fácil. Então, gostaria de chamar o Dr. Mehta para fazer os agradecimentos. Om Shanti. Om Shanti. Foi muito bom escutar a irmã hoje e fez-me levar a minha interação de 81, acho em Hong Kong, ou 91, não percebi bem, desculpem. Os inúmeros programas naquela altura, respeito e consideração, é algo que todos temos que aprender com cada um de nós. Mas Baba diz, isso é algo totalmente de um nível elevado. Respeitar, ter consideração, especialmente entre os seniors. E eu acho que é interessante, e como as dadas, por exemplo, foi perguntado que respeitavam-se umas outras. E havia 6 que nós almoçávamos juntos, ríamos juntos. Isso é trazer esses dias da infância. Muitos de nós, com vidas pessoais em diferentes áreas, nós encontramos difícil. Eu acho difícil muitas coisas na nossa organização. E a coisa que você não pode dizer, isso não é uma coisa que eu aceite, mas as coisas são assim, eu tenho consideração por tudo. Então eu tenho um sentimento, é uma diferença. O Oeste faz uma coisa diferente, o Oeste faz diferente, ou seja, o Leste e o Oeste, não é Oriente e Ocidente. Portanto, os pais, os avós. Mas nesse ponto do tempo, nós éramos 50 anos atrás, era diferente. E os irmãos mais velhos, nós podíamos contar tudo.
Portanto, manter a tradição da família é difícil, mas eu apreciei muito a sua palestra, muito obrigado. E acho que você foi muito franca nas suas histórias pessoais e eu gostei muito. Muito obrigado, irmã. Obrigado, irmão Ashok. Eu me lembro muito bem dos tempos que nós tivemos juntos em Hong, em Abu, nos Poderes do Futuro. Muito obrigado. Thank you so much, Dr. Mehta. Então, muito obrigado, Dr. Mehta. I would E antes de irmos para a meditação, announcements and the photograph. pedi para Thanks. a Nu falar sobre os próximos programas e também tirar a fotografia. Então, como vocês podem ver, espero que consigam me ver. Então, nós não estamos a ver a imagem, só estamos a ouvir. I think your video is not, the screen sharing is still not happening. Do you want me to share it for you? Yeah, maybe. Okay. Sure. I Ok, have nesse- things to share though, but okay. Okay, so you can just redo it because it is just saying started screen Nós sharing estamos a ver apenas aqui a tela que está escrito que. because it may be hung up or something. Ok, Yeah, so just do it again. Yeah. vou fazer de novo. I'm understanding I'm in India. It's a compatibility. Okay, so we'll go this way maybe. So Ok, the workshop, vamos fazer dessa maneira. Então, workshop sobre consideração daqui a uma semana he will join us from Scotland. com o irmão David Goodman da Escócia. In regard, Então, vamos ter exercícios e palestra. there's so much in E começa às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. thank her enough how much we got about it. So please join us then. And then the next one is E depois o próximo programa, our next episode is o próximo episódio, é o número 50, é o episódio dourado, é sobre rendição, Samarpan, B.K. Mohini, e vai ser uma fortuna ter a Didi Morini de Nova York, Executive Head and American Director of é a diretora da Brahma Kumaris na América, é uma das administradoras gerais da Brahma Kumaris. on Saturday, 15th of October, Vai ser dia 15 de outubro, às West Coast time. 15h30 de Portugal, às 11h30 do Brasil, Join us then. And e apenas 1 hora esse programa. anniversary is here. It was E depois é o segundo aniversário do workshop, Wednesday. domingo 23, é o dia dos valores. Values Portanto, ver como esses valores, and get us as well as all the audience going. nós fomos It's time to celebrate. trabalhando com elas ao longo do tempo, portanto, celebrar o segundo aniversário, sábado 22 de outubro, India time, what is Saturday? e vai ser às 4h30 da tarde de Portugal, portanto, a 1h30 do Brasil, creio eu. Portanto, vai ser com o Eric, Charlie e a Asha Didi. And you'll get all the information about all Depois, toda a informação dos programas são nos sites, Virasa e Vancouver Brahma Kumaris. E os vídeos estão no YouTube, so check us there. nos canais Virasa e Brahma Kumaris Vancouver. Thank you. Obrigado. Claudia, you wanted to announce something now? Talvez a irmã Cláudia queira anunciar alguma coisa. Sim, Om Shanti. Eu gostaria de dizer que o episódio 50, o episódio dourado, vai ser muito interessante, um momento para darmos contribuição para o Hospital Global em Montabu. Ou então o Global Hospital apenas ajuda as pessoas da comunidade, não só, mas também muitos backups. Eu também trabalhei lá como voluntária, e muitos de nós trabalhamos como voluntária, muitos voluntários lá. O Global Hospital está sempre lá para nós. Então, nesse episódio do Dourado, se alguém quiser contribuir para o Global Hospital, onde quer que você esteja, e pode ir nesse Point of Life Donation,
e da Índia também podem ter um link, perdão, e vocês podem fazer essa contribuição em consideração a esse episódio dourado. Eu espero que vocês possam fazer algo, porque esse é um hospital para todos nós, para a comunidade, para as pessoas que estão lá, mas também para nós. Om Shanti. Thank you so much, Sister Claudia. Obrigado, irmã Cláudia e irmã Nandu. Então vamos à meditação com Sis Morim. We are running out of time, I know. Everybody, if you can open your video, let's Então vamos antes tirar a fotografia com a Sister Morim. the moment we want to keep it with us, Sister Maureen. Maureen is coming as I'm saying the name. It's beautiful. E a Morim amanhã. Everyone, open your video, otherwise you won't Quem quiser abrir o vídeo, é só abrir o vídeo. I got it. Retirei. Obrigado. Yeah, thank you, Anu. Obrigado, Anunciação. Então vamos fazer uma meditação. Coloca uma música ambiente de fundo? Ok, sim. Soul to soul. Alma para alma. We are Nós somos todos um. each one of us Cada um de nós has the inherent worth temos uma herança, somos dignos de herança. So in every word, Então, em cada palavra, in my vision, a minha visão, interaction, nas minhas interações, let me maintain deixe-me eu manter uma consideração profunda and dignity e também dignidade towards every being, por cada ser and hold sacred their life e por toda a vida sagrada. each one of us Cada um de nós come onto this planet que está nesse planeta with this inherent worth. é digno dessa herança. We don't have to prove anything. Nós não temos que adicionar nada. We are valuable. Nós somos seres valiosos. So let us care Então nós cuidamos, respeitamos each one, cada um, whether it's my colleagues, quer sejam colegas, spiritual family, espirituais, worldwide human family of souls. nessa família humana de almas, almas humanas. Let me acknowledge and seek to understand Deixe-me saber e entender in order to love no sentido de amar, and recognize de reconhecer the beauty, a beleza, greatness, a grandeza in each soul. em cada alma.
It also includes myself. E isso inclui a mim mesmo. Imagine a world Imaginem um mundo where we accepted, initiated, acknowledged, and onde each other. aceitamos, reconhecemos cada um. That world Esse mundo is with me. começa comigo. So let me vow to practice this Então, deixe-me praticar isso in my life, na minha vida, taking power ter poder more love, peace, e cada vez mais amor na direção de todos. to stay in my dignity. E eu permaneço na minha dignidade. E todos são dignos. Om Shanti. And namaste. About the light in you. E deixar que essa luz chegue até si. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much once again, Sister Então, Maureen. mais uma vez, muito obrigado, Sister Morin, pela sua partilha e presença e partilha. Obrigado pelo convite, muito obrigado a todos vocês. Om Shanti.